Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e esteja com toda a sua família. Estamos vivenciando a quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 23 de abril. Então é nessa alegria do Cristo ressuscitado que convido você, convido toda a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo do 13 ao 35. Se eu esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nesta quarta-feira da oitava de Páscoa nos insere na perspectiva do caminho de Emaús. Com Jesus percorremos o caminho que nos conduz à mesa da palavra e da Eucaristia, a mesa da palavra por excelência. Veja que Lucas, no seu Evangelho, narra para nós uma das outras aparições de Jesus aos seus. Os 2 discípulos que iam à frente eram homens que haviam perdido a esperança, estando voltando triste às suas casas, sem esperança, fazer o caminho de retorno às suas outras opções, até então secundárias, se colocada junto às opções radical por Jesus pelo Rei. Então, faz um caminho diverso daquele pedido por Jesus. Enquanto Jesus pede para que fosse para Galiléia, para onde se deu início, para a periferia, para onde os preferidos são os mais excluídos, o caminho de Jesus é sempre diverso do nosso. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, não fica indiferente às nossas escolhas más. Intervém no caminho, colocar-se ao lado, orientar, revelar-se, mesmo permanecendo ainda misterioso. Veja que a sua intervenção, contudo, não anula o homem
suas escolhas. Tanto é verdade que Jesus finge, como narra o texto bíblico, que vai mais além para que seja convidado livremente a entrar na casa e, sobretudo, no coração daqueles pobres e desanimados discípulos. É na partilha do pão que os olhos dos discípulos se abrem. É uma mesa que o coração volta a arder, ou seja, é lá na mesa, sentado com Jesus, que o coração volta a arder. O ardor e a alegria deve ser do discípulo, assim, ganhar um novo significado. Então, mestre, que me chamou a segui-lo e pelo qual tudo deixei, pondo nele toda a minha esperança, está vivo, está ressuscitado. A morte não teve sobre ele a última palavra. Então, Deus o ressuscitou dos mortos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, como os discípulos de Emaú, peçamos ao Senhor a graça de caminhar com Ele e, ao redor da mesa, com Ele, reavivar em nós a alegria de sermos discípulos de Jesus, do Deus vivo e ressuscitado, que conta toda a humanidade e esperanças, o qual vence a morte e nos dá a vida em abundância. Como eles enunciemos junto a todos que estão à nossa volta a alegria da ressurreição de Cristo. É a nossa maior e mais profunda lição anunciar em nós mesmos, através da alegria própria do povo de Deus, a vitória do Cristo sobre o pecado e a morte. Somos como os discípulos de Emaú, caminhamos aqui absorvidos nas nossas dificuldades e não nos detemos em decifrar os mistérios da nossa vida. Também, meus irmãos, queridas irmãs, não conseguimos experimentar prontamente que o Senhor ressuscitado está muito perto de nós e perdemos um tempo precioso murmurando, lamentando e questionando. Muitas vezes não entendemos as coisas que nos ocorrem, nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tira a tranquilidade, mergulhado na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde recorrer. Como cristão, no entanto, precisamos ter em mente que Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Esta também é a conclusão a que devemos chegar. A certeza, porém, de que o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, muda a nossa compreensão diante dos fatos que nos são desfavoráveis. Portanto, precisamos estar atentos para reconhecer Jesus, simplesmente meditando a sua palavra ou quando o contemplamos e adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Caros irmãos, queridas irmãs, quando nos deixamos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde mesmo que nada de extraordinário tenha acontecido. Depois disso, podemos também, como os discípulos de Emaú, gritar onde quer que passamos realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você tem conseguido perceber os sinais do ressuscitado enquanto caminha aqui na terra? Você ainda continua olhando apenas para as coisas ruins de sua vida? Onde você tem encontrado Jesus vivo e ressuscitado? Você tem contado essa experiência para alguém, esse encontro que você teve com Jesus vivo e ressuscitado? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai que não nos permita que caiamos na tentação de viver distante dos nossos irmãos e irmãs de fé, pois o Senhor ressuscitado nos quer todos reunidos em seu nome. E peçamos ao Senhor também que nos emane como bom pastor para a nossa igreja. Rezemos também pela alma do Papa Francisco, o qual nos deixou um grande legado no seu pontificado com grandes ensinamentos, sobretudo na vivência da palavra de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.